Olá, pessoal. Bem-vindo aí a mais uma palestra do RH Summit 2018. É o maior evento de RH online do Brasil aí, fazendo grande sucesso e é um prazer participar. Minha palestra vai ser sobre controle de ponto 4.0. Meu nome é Leonardo Barros, eu sou CEO de uma startup de tecnologia de controle de ponto digital chamada Tangerino. Eu vou falar um pouquinho para vocês aí sobre questões de legalidade, produtividade, como que o novo controle de ponto 4.0 pode ajudar e permear novas tecnologias dentro do seu RH, da sua empresa. Vamos lá. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre a história, né, do relógio de ponto. O relógio de ponto, ele começou em 1920 e ele começou sempre sendo uma ferramenta, até hoje é um pouco assim também, uma questão de vigia, né? Vigiar a hora que a pessoa chega, vigiar a hora que sai, para poder pagar as horas. E isso até hoje, muitas empresas hoje tratam essa questão simplesmente como esse fator, né? E não extraem mais informações e é um sistema meio desplugado. Então hoje você tem lá, desde a época antiga, registro em papel foi onde começou, depois começou com o relógio de ponto se modernizou também, mas continuou sendo um relógio de ponto desplugado da rede, sem conectividade. Mesmo aqueles que têm conectividade, é uma coisa que é uma via de mão única, né? Ele só vem para a informação da empresa, mas não consegue ter um canal de comunicação com o funcionário. E tudo isso vem culminando com a questão de como que a sociedade, né, está evoluindo, como que as tecnologias estão evoluindo, o RH está se empoderando de tecnologia, essas coisas todas. Então, ela permeia um pouquinho de como que essa relação de trabalho também foi mudada e a sociedade. O RH, ele é até um pouco batido já esse termo, né, a gente tentar falar o que é o RH operacional ou o RH estratégico. Mas não vou falar exatamente, porque eu acho que outras palestras vão tocar bem nesse assunto aqui. Mas um pouco de como que a gente vai fazer para, na prática, fazer isso acontecer. Não tem como você ter uma área que tem muito processo manual, muito processo burocrático, muita coisa que não se modernizou querendo ser um RH estratégico, porque você não vai ter tempo hábil ou você vai ter sempre pequenos incêndios durante o dia para poder tratar, e estratégia é pensar a longo prazo, pensar em coisas mais planejadas, né? Então, e ter dado, né? Acho que é importante também de estudo é você ter dados para poder tomar decisões. Então, se você está no fogueira, você não tem dados, você não consegue analisar um volume de dados grande, você não vai ser um RH estratégico nunca. E quando a gente fala isso, não é questão simplesmente da gente melhorar a empresa, né? Isso é uma tendência hoje da sociedade. Então, o mundo está em transformação, né? Hoje a gente está na quarta revolução industrial, que é a questão da conectividade das coisas. Então, você está falando hoje, tem essa questão de internet das coisas. Internet das coisas nada mais é hardware integrado com software, conectado na rede, tudo integrado. São armários inteligentes hoje que você pode comprar e o armário é conectado na internet, ele sabe a hora que você foi buscar, a hora que o coletor colocou o produto. Você pode fazer compras no metrô e entregar na sua casa. A sua geladeira hoje ela pode ser inteligente, ela pode verificar o estoque, como está o estoque de cada produto. Então, tudo está conectado. Você tem a cibersegurança, isso tudo é possível pela computação em nuvem, né? Hoje, a computação em nuvem ela veio para democratizar um pouquinho essa questão da tecnologia. Antigamente, para você ter um software, um serviço robusto, você tinha que ter um data center dentro da empresa, imenso, pagar equipe de TI, pagar data center, pagar no break, pagar link de internet duplicado para poder garantir aquele serviço seu. Hoje a computação em nuvem vem para democratizar muito essa parte e dar muito acesso a potenciais de estrutura que você não conseguiria ter se você tivesse que investir. Temos a realidade aumentada, a questão da impressão 3D. Também eu acho que vai ser uma revolução muito forte, já começou a fazer, mas ainda muito em questão de prototipação. Big Data. Por que vem o Big Data? Né? Vem muito depois da computação em nuvem. Hoje você começou a acumular um volume de dados gigante na rede,
E isso tem que ser analisado. Então, você tem que ter mecanismos para poder analisar, fazer predições, fazer análises cada vez mais rápidas e de volume de dados maiores, né? E os robôs autônomos, né? Então, a gente pode ver que o mundo todo ele está em ebulição, né? Trazendo muita novidade e muita conectividade e tecnologia. Se sua empresa não acompanhar, ela vai ficar para trás. Então, esse é um ponto importante aí, que não tô falando, a gente não está propondo aqui uma modernização para você poder ficar à frente. Na verdade, se você não for, você vai ficar para trás. É quase que uma equalização que a sociedade está fazendo, né? Aí, um pouquinho do que a gente está falando, né? De como que é essa questão do retrovisor para-brisa. Eu gosto muito de fazer as viagens viagens empresariais para poder conhecer cidades, conhecer países, tecnologias diferentes. E uma delas eu fui para a Coreia do Sul, para conhecer cidades inteligentes lá da Coreia do Sul. Eu achei sensacional. E uma das coisas que eu vi, assim, nem é muito assim, você vai ver que tem um robô lá, não é muito bem isso. Mas você consegue ver que está tudo conectado. Então, o sistema de transporte está conectado, o sistema de incêndio está conectado, a área hospitalar está conectada, o educacional está conectado, está tudo conectado para poder trazer informação em tempo real, tomar atividade, tomar decisões rápidas, né? Hoje você não tem mais um planejamento anual, você tem que ter um planejamento no máximo trimestral ou mensal para poder tomar decisões, para você poder corrigir rumos que você está seguindo. Um exemplo bem legal disso lá já tem microchips que você coloca dentro do corpo humano, que ele consegue monitorar a sua glicose em tempo real. Ou seja, não é mais aquele, você vai lá no final do mês, você vai fazer o exame de sangue, vai ver, pô, minha glicose está alta e agora eu vou começar a tratar. Ele tem um microchip que vai te analisando o tempo todo. Ele tem alguns itens lá que tem até com uma bomba de insulina, que precisando, ele mesmo já corrige a sua taxa de glicose. Então, vamos imaginar um paciente no modelo tradicional e no modelo 4.0 que a gente está brincando. O modelo tradicional, eu vou ficar o mês inteiro passando mal, com a minha insulina, com a minha glicose alterada, e isso pode acarretar vários problemas na minha saúde, alguns reversíveis, outros não. A gente pode chegar numa situação que tem danos que ele causa no seu organismo que eles não são mais reversíveis. E uma pessoa que é tratada lá com chip. O tempo todo, em tempo real, se essa insulina, se a glicose da pessoa subir, o médico é avisado em tempo real, essa bomba de insulina pode corrigir isso momentaneamente, ou seja, você tem toda a gestão e pode tomar decisões no momento certo. Se eu chegar, depois de um mês, fazer todas as análises, pode chegar na mesma conclusão e falar assim, mas aconteceu e tem coisas que aconteceu, você não pode mais reverter. Exatamente isso a gente pode levar para uma empresa. Se você consegue sempre avaliar dados do passado, pode ter coisa que aconteceu que você já não consegue mais remediar, já são coisas que danos irreversíveis. Então, hoje, se você continuar tendo dados anteriores, dados que você vai analisar, que não são em tempo real, para tomar decisões, você está sempre olhando para o retrovisor, você não está olhando para a brisa e possivelmente concorrentes que estão chegando, ou pessoas que estão vindo no mercado, vão começar olhando para a brisa e você com certeza vai ser um problema aí para você na concorrência, né? Hoje também é uma questão muito importante, né? Essas questões todas de tecnologia, elas são para empoderar e trazer benefícios para as pessoas, né? Então, tipo assim, a gente traz tecnologia, traz conectividade, traz novos processos, para quê? Melhorar a vida das pessoas, para as pessoas serem mais produtivas. Hoje, e as pessoas têm elementos que são diversos, né? Ela não é uma máquina que você vai botar ela para trabalhar, ela vai trabalhar 24 horas, ela não tem humor, ela não tem frequência, ela está ali e vai sempre fazer aquele trabalho. Então, uma pessoa, o que elas têm, o que a gente tem que trabalhar com ela? Frequência. A gente sabe que, ainda mais no mundo moderno, a frequência ela pode ser impactada por diversas maneiras. O humor da pessoa, como é que está a produtividade dela, o comportamento dessa pessoa, a transparência que a empresa tem com ela.
para ela também se sentir valorizada, se sentir o centro da, da relação. A mobilidade, hoje com essa greve de caminhoneiro, transporte por grandes cidades, tem problema de mobilidade. Você tem que entender isso como um mecanismo de como que nós vamos melhorar, traçar estratégias para que esses itens não atrapalhem a produtividade, né? Que sejam elementos do dia a dia, corriqueiros, que as pessoas possam se conciliar, né? O próprio essa questão da mobilidade, a gente teve muitos casos de pessoas que não conseguiram trabalhar na greve dos caminhoneiros. E aí, como é que você faz se você tem um controle móvel, uma coisa na nuvem, você consegue interagir rápido, ver a situação em tempo real e consegue tomar decisões e propiciar mecanismos de trabalho de formas diferentes. Se você está lá pegado no modelo antigo, você fica totalmente vendido, não tem informação, não tem dado nenhum para poder tomar decisão. A legalidade ela a gente faz a teia, né, que rege a relação empregado-empregador. Então, tudo que você vai fazer, ela tem que estar permeada aí na questão da legalidade. Eu vou entrar um pouco mais a fundo nesse item de legalidade, que é como que a lei, como que essas coisas podem ser tratadas para você conseguir se modernizar. Eu acho que ainda tem muita coisa ainda nas leis, nas coisas que vão evoluir, e isso é uma coisa tão quase que sem volta, mas nós temos que estar sempre ligados a essa questão da legalidade, né? E a imprevisibilidade, né, que o ser humano tem, e isso acontece, e se você não tem um mecanismo que seja rápido e ágil, a imprevisibilidade sempre vai pegar você de surpresa. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar agora um pouquinho do controle de ponto 4.0. A gente trouxe aí nada mais todas as evoluções do relógio de ponto, da relação trabalhista, das leis, e como que o controle de ponto ele pode ser inserido nessa questão para trazer benefícios, né, trazer melhoras nessa relação de trabalho. O RH, hoje em dia, tem muito essa questão de ser um RH 4.0, da indústria 4.0, mas como que você vai empoderar, como é que você vai fazer todas essas questões de evoluções dentro da sua empresa, se você não cria dentro de cada caixinha lá de controle, de cada caixinha que você vai trabalhar, se você não moderniza essas caixinhas. Não adianta você querer ser um RH 4.0 se você continua fazendo as coisas igual a segunda, terceira revolução industrial. Você vai ter um paradigma estranho, né? Você quer fazer uma coisa estratégica, pensar, mas vai estar continuando pegando lá, recebendo um ponto via papel, botando uma pessoa para poder digitalizar aquele ponto, e todo esse processo você vai manter, sendo que quer ser um RH 4.0, então é um pouco contraditório. Hoje, o que a gente está pedindo, né? É o que a gente está sugerindo. É a nova forma de gerir presença e produtividade. É como que a gente vai empoderar as pessoas, a relação trabalhista, para ter transparência e ter gestão em tempo real da parte da RH e do gestor da empresa, do dono da empresa. Vamos entrar agora num item aqui bem interessante, é a questão da legalidade e da produtividade. Hoje, para questões legais, a gente tem aí duas formas aí de estar dentro da lei no controle de ponto. Ainda tem leis ainda muito antigas, que se você for ler as portarias, você vai ver que tem até citando profissões que nem existem mais. Mas tem a portaria 1510, que é a questão do relógio de ponto mesmo, com bobina, com todo o processo que a gente chama aí, que é o processo atual, né, que não sofreu modernização, apenas mudou do papel para uma parte elétrica, mas sem conectividade do jeito que o mundo hoje enxerga, né, que é tudo conectado. E a portaria 373, que veio para facilitar e flexibilizar muito isso. A portaria 373 é a portaria que rege o controle de pontos alternativos. Tem muito sindicato hoje que já coloca na convenção coletiva que aceita controle de ponto pela portaria 373, controle de ponto alternativo, e tem muito sindicato que pede uma ACT, que é um acordo coletivo de trabalho, que a empresa tem que falar, mandar uma carta para ela,
falando que vocês estão usando esse controle que segue a portaria 373. Isso para questões legais, em relação empresa, empregador, empregado. Você tem que ter um termo de conduta. Você não pode simplesmente falar assim, você vai usar no seu telefone se você causar algum ônus para esse funcionário. Você tem que subsidiar, né, o uso dessas tecnologias para o funcionário e trazer benefícios para eles também. Acho que essa questão de transparência, que as duas pontas estão ganhando, a empresa está ganhando tempo real, está ganhando agilidade, está ganhando modernização, o funcionário está ganhando o quê? Está ganhando transparência, ele está ganhando mobilidade, flexibilidade, ele está ganhando vários pontos que a empresa também vai se beneficiar. Então, é uma relação ganha-ganha. O termo de responsabilidade já é a empresa que for prestar esse tipo de serviço, ela tem que seguir umas normas da portaria 373 da 1510. Não existe, igual na 1510, uma homologação, que eu vou pegar um relógio de ponto e vou homologar no Inmetro. Hoje funciona dessa maneira. Na portaria 373 não existe uma homologação. O que existe é a empresa, ela tem um termo de responsabilidade. Esse termo de responsabilidade diz que a empresa que está prestando serviço, ela segue determinadas regras da portaria 373 e aí é uma segurança para a empresa contratante, né? Que a empresa que está fazendo, ela segue todas as normas. Produtividade. Hoje, se você tem lá alguns itens, né, de produtividade atual, primeiro é a frequência. Se você não tem uma frequência, uma rotina de trabalho na empresa que você consiga acompanhar e medir, às vezes você pode ter uma frequência bem diferente, mas eu acho que a questão toda aí é medição e análise em tempo real. Uma comunicação ágil. Hoje, as empresas, 99% das empresas hoje, elas devem ter grupo de WhatsApp. Por que isso? Porque o pessoal quer tomar decisão rápido, quer comunicar rápido, quer ter um feedback rápido. Talvez o WhatsApp não seja a ferramenta mais adequada. Você não tem várias questões aí de compliance, de horário de trabalho, de um canal oficial de trabalho, mas é aquela questão. A gente sempre faz inicialmente o que nós estamos, a dor que está precisando, a gente resolve. E às vezes essa resolução lá para frente você tem que criar normas e regimentos para poder resolver o problema que vamos resolver, mas de uma forma que é mais aceita pela lei e mais normal. Então, isso também cai na questão da compliance, né? De como que essa relação ela é auditada, né? Pelo governo, pelo Ministério do Trabalho, pelos sindicatos, tem que ter esse compliance. Automação dos processos, muitos processos hoje de forma manual, então a empresa perde muita produtividade por não automatização de processos manuais. A pessoa pode receber coisas em papel, aí uma pessoa tem que digitar, outra pessoa tem que aprovar, e aí cai nesse último item ainda, a desburocratização, né? Eu acho que a gente tem que tentar fazer diferente nas empresas, tentar desburocratizar, trazer mecanismos clean, limpo, para poder simplificar o uso. E hoje a tecnologia permite isso. Antigamente você tinha que fazer vários controles muito para poder ter garantia de segurança das informações. Uma validava, outra fazia assim, outra o supervisor validava tudo de novo, ou seja, eram passos que eram importantes por causa de questões que você não conseguia fechar pela tecnologia. Hoje, muita coisa você consegue garantir pela tecnologia, pelos processos mais modernos. E aí cabe também repensar esses processos, né? Porque senão não adianta você botar tecnologia e tentar manter os mesmos processos burocráticos e a coisa pode ficar ainda não legal. Vou contar um pouquinho do caso para vocês aqui. Eu acho que quando você se vê em algum papel, a empatia ela te deixa entender melhor as situações, né? Então, vou contar o caso aqui do Carlos. O Carlos é um empresário que começou a ter sucesso com a empresa crescendo, começou com poucos funcionários, hoje já tem aí mais ou menos uns 50 funcionários. E o Carlos começou a ter diversos problemas, né, na empresa dele, que ele não tinha quando tinha lá 2 funcionários, e agora ele começou a ter,
e tá deixando a vida dele meio que infernal, né? Ele tá até repensando, assim, como eu cresci, agora eu não consigo fazer mais nada, eu tenho que sempre apagar incêndios do dia a dia. Então vamos lá os problemas que o Carlos está tendo. O primeiro problema que o Carlos está tendo aí é que o RH demora mais de uma semana para fechar a folha de ponto. O Carlos, ele tem funcionários externos, funcionários em outras sedes, ele tem funcionários internos. Então, chega ponto para ele via planilha Excel, chega ponto para ele via papel, chega ponto para ele via um pendrive com AFD de ponto, de um relógio de ponto. O RH tem que pegar tudo isso aí, puxar para dentro do sistema, analisar as inconsistências, pedir para o pessoal fazer a correção. Isso aí vai para mais de semana e com certeza, se você pegar empresas grandes, elas demoram, bem dizer, metade do mês para fechar a folha de ponto. Ou seja, não tem como ser um RH estratégico com esse tipo de abordagem. Ele só consegue analisar também os dados um mês depois, né? Tudo que acontece na empresa dele de assiduidade, frequência, absenteísmo, hora extra, tudo, ele não consegue controlar, ele só consegue ver um mês depois, né? Então ele tem extrema dificuldade. Ele chega no final do mês, ele vai falar: não, o funcionário X fez 10 horas extras, outro funcionário chegou atrasado. Se for somar todos os atrasos dele, dá mais de 8 horas de atraso, um dia de trabalho. Ou seja, ele vai sempre analisar o pós-mortem, né? Nunca ele consegue tomar decisões em tempo real. Ele não sabe, ele tem uma equipe também externa e ele não tem controle sobre ela. Ela é uma área totalmente sem controle. Ele não sabe onde é que eles estão, ele tem que ficar mandando WhatsApp, ele tem que ficar ligando para a pessoa, o cliente às vezes liga para ele querendo saber de um serviço que foi prestado. Ele não tem uma feedback rápido dessa equipe externa, ele tem que ligar para saber onde é que está. Então, ou seja, é uma área totalmente não gerenciável por ele, por enquanto. Isso gera muito problema para ele na empresa. Ele só usa aí um relógio de ponto ultrapassado e processos manuais, que é o pessoal mesmo em campo, manda para ele as horas que começou numa planilhazinha ou num papel mesmo. E hoje ele perde muito tempo em questões burocráticas. Então, ele está longe de pensar na estratégia da empresa. Hoje ele fica apagando incêndio, vendo onde é que o pessoal está, a hora que chega, quem chegou atrasado, correndo atrás de várias informações do dia a dia. O Carlos, passou um tempo, ele conheceu aí o controle de ponto, começou a estudar sobre RH 4.0, gestão da empresa, indústria 4.0 e conheceu aí também o controle de ponto 4.0. Aí vamos ver o que possibilitou na mudança de vida do Carlos. Hoje o Carlos, com todos os sistemas que ele colocou na empresa dele, automatizou muita coisa, ele consegue fechar a folha de ponto deles em quase que minutos. Hoje o próprio sistema vai já mostrando as inconsistências, esse sistema já vai apontando para o próprio funcionário que o ponto dele está com divergência, o próprio funcionário já vai ajusta o ponto dele, o supervisor já aprova, ou seja, no final do mês os pontos estão quase todos eles bem resolvidos, né? E isso causa também uma transparência muito grande com o funcionário, né? Ele consegue ver, consegue consultar, então agilizou muito essa parte do fechamento da folha de ponto. Hoje ele consegue analisar os dados em tempo real. Hoje o Carlos ele tem um aplicativo que ele configura para receber as informações de forma automática, então ele consegue saber em tempo real quem chegou na empresa, ele consegue saber a taxa de presença da empresa, a taxa de falta, quantos funcionários estão fazendo hora extra naquele dia ou fez no dia anterior. Então hoje o Carlos ele tem total controle das informações da empresa em tempo real. Então ele consegue ir lá, mandar uma mensagem para um funcionário que está atrasado, mandar uma mensagem para um funcionário que está fazendo hora extra, ele consegue ver assim, esse funcionário aqui, meu funcionário Moisés, está fazendo hora extra, já tem 10 minutos. Então ele consegue em tempo real. Isso é um dos benefícios de você estar em rede conectado, né? Você consegue analisar dados de grande volume e poder extrair informações para você tomar decisão. Agora, você lembra que a gente falou que tinha uma equipe externa, né? Essa equipe externa hoje está totalmente gerenciada. Por quê? O pessoal em campo tem um aplicativo que consegue localizar a sua posição no mapa,
consegue mandar a ordem de serviço para essa equipe externa. Então, a equipe externa ela recebe a ordem de serviço em campo, ela pode executar, ela pode falar que executou uma ordem de serviço. Se ela falou que teve algum problema com aquela ordem de serviço de execução, isso já chega lá no área central para tomar decisões. Você consegue mandar mensagem para essa equipe externa, você consegue saber a hora que ele trabalhou e o local que ele começou a trabalhar. Se tiver alguma normalidade, o pessoal pode ir botando fotos, áudios durante o dia, ou seja, ele tem todo um dashboard aí, um diário de bordo do dia da pessoa em campo para poder analisar os dados, tomar decisões. Ele agora usa um controle de ponto 4.0, né, para ajudar bem essa questão da empresa e as tomadas de decisões. E agora ele e o RH tem muito tempo, né, consegue ter tempo para tomar conta de coisas estratégicas. Muitos trabalhos manuais e ferramentas foram colocadas, os trabalhos manuais foram retirados para ele poder agora se dedicar a coisas a longo prazo, não coisas que ele tem que decidir. O funcionário chegou, o que eu faço? Quem tá atrasando? O funcionário mandou aqui uma revisão de uma hora que ele esqueceu de bater ontem. Então, o RH dele, esses trabalhos manuais, vai ser meio diluído para os funcionários e o RH vai ser mais um aprovador e um supervisor do workflow dessa relação. O controle de ponto 4.0 é essencial, né? Então a gente vê aí que um controle de ponto moderno, ele é essencial para o RH estratégico, porque uma das coisas que a gente visitei assim, números, e hoje a gente trabalha com mais de 1.500 empresas aí, tem RH. Então a gente vê que essa questão do fechamento de folha, de controle de ponto, é uma coisa que gasta muito tempo, muito braço, muita gente nos RHs. Então, esse é um ponto importante para poder ser melhorado e, consequentemente, vai dar um impacto muito grande. Então, hoje você tem lá um sistema web que a pessoa pode conectar de qualquer lugar, ver as informações em tempo real, ela tem acesso via tablet, smartphone, Apple Watch, você tem tudo conectado para poder tomar decisões, analisar as coisas de forma rápida, e o próprio sistema também, ele meio filtra. Hoje em dia a gente consegue ter muita análise de dados, a gente consegue filtrar o que realmente precisa de atenção do gestor, do RH, e o que nem precisa de atenção, tem que só falar mesmo para o funcionário arrumar. Ou seja, diminuição também de coisas que vão interromper o dia a dia também do gestor, do RH, porque tem coisas que o funcionário mesmo tem que arrumar. Então o sistema tem essa inteligência e vai poder ajudar nessa forma também. Alguns cases aí que a gente teve de sucesso, né? Teve muitas empresas que falaram que aumentaram muito a produtividade e na verdade, até a relação de transparência de relação de trabalho, né? Então, a empresa consegue monitorar o trabalho do funcionário, onde é que ele está trabalhando, a hora que ele chega, de forma bem transparente, e o funcionário sabe que está sendo monitorado, sabe que está sendo gerido, né? E isso tudo de forma transparente, ou seja, as duas partes estão sabendo, as regras do jogo são bem estabelecidas, e isso é um ganha-ganha, porque o funcionário que ele está fazendo um trabalho bem feito vai ser visto. O funcionário que está fazendo mal feito também vai ser visto, né? Isso aí nada mais desmotivador para o funcionário saber que ele fazendo um bom trabalho ou não vai ser reconhecido por isso, né? Então, essa questão de transparência, de mostrar o que cada um está fazendo, é muito interessante, e a gente tem muitos relatos aqui de clientes que teve uma relação muito boa com essa questão. Teve muita gente que falou que teve redução mais de 50%, 70%. Teve um cliente que falou que tem um cliente que é muito grande, com equipe externa, que ele teve uma economia de mais de R$30 mil por mês só de hora extra, porque era uma equipe externa que ele não tinha gerência nenhuma, é uma empresa que tinha muitos funcionários, então por mês ele começou a economizar R$30 mil quando ele adotou o Tangerine, o nosso controle de ponto 4.0. Ganho de produtividade na questão de fechamento de folha de ponto, né? O próprio RH, ele começou a fazer as coisas bem mais ágeis, bem mais rápidas, né? E tirar muito trabalho braçal.
E teve muita gente também que falou que teve uma redução drástica na questão de horas trabalhistas, ações trabalhistas com controle de interjornada. Tem muitas empresas que têm um problema sério aí, que é controlar a interjornada, né? O horário de descanso, de almoço, dos funcionários. E isso, com o Tangerino, com o nosso controle de ponto 4.0, isso consegue dar uma transparência que ele sabe que está sendo monitorado, e o próprio sistema tem uma regra tempo real lá para monitorar isso, ou seja, não é uma questão que a pessoa vai poder ver que está fazendo errado só no final do mês. Aí já fez lá 2 semanas de interjornada errado, isso depois dá um passivo, né? Dá uma insegurança para a empresa no final do mês. E coisas que não tem como reverter. Então, hoje, o que a gente está tentando passar é credibilidade, né? Hoje tem mais de 1.500 empresas usando, é um sistema 100% dentro da lei. Nós temos uma equipe aqui com suporte jurídico para poder ajudar as empresas, então não é simplesmente um serviço que a gente está ofertando. A gente tem uma consultoria junto, um auxílio para poder fazer com que as empresas tenham o maior sucesso possível na adoção do controle de ponto 4.0. Temos um atendimento de qualidade para poder ajudar o RH, o gestor das empresas poderem usar a nossa ferramenta. E hoje, para você ter uma ideia, a gente já tem mais de 20 milhões de pontos batidos na nossa plataforma. Hoje, a gente tem um sistema internacional também, a gente tem na língua inglesa, português de Portugal e português brasileiro. Já teve o uso do Tangerino em mais de 15 países, desde Bangladesh, México, Estados Unidos, Portugal. É uma necessidade global, né? Então, o nosso sistema está crescendo muito, mais ou menos 10% ao mês aí. Então, e a gente está tentando realmente fazer essa mudança de paradigma, de trazer tecnologia na veia para o gestor da empresa, para o RH da empresa, para resolver de forma definitiva essa questão de gestão de presença e controle de ponto, né? E gestão de equipe externa. Então, trazer uma gama de tecnologia, de produtividade para poder ajudar as empresas a se modernizarem e seguir a tendência mundial, né? Que hoje em dia todas as áreas, todas as coisas estão tendo essa necessidade e essa evolução. Bom, pessoal, eu queria agradecer. Eu acho que foi um tema bem interessante aí, é um tema importante para a gente poder atuar nessa questão do RH, né? O meu LinkedIn está aí, quem quiser comunicar, quiser saber mais. Temos o Instagram também, o Tangerino App, para poder seguir as novidades do nosso app. A gente tem reconhecimento facial, a gente tem diversas tecnologias aí para poder ajudar e melhorar a gestão das empresas. Eu agradeço muito o convite aí do RH Summit. A Jéssica sempre foi uma apoiadora aí do Tangerino. Muito obrigado. E vamos acompanhar agora as outras palestras aí que, pelo que eu vi, tem muita coisa boa, muito conteúdo legal. Vai dar para aproveitar bastante. Muito obrigado, pessoal. Valeu.